Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos aqui uma vez, agora vamos falar sobre o hebraico bíblico, né? A gente vem aí já dando algumas aulas, algumas videoaulas do hebraico, né? Passamos aí o passo a passo do alfabeto, dividimos as 22 consoantes do alfabeto hebraico em 2 vídeos. Falamos aí sobre as vogais massoréticas, passamos aí algumas videoaulas de leitura. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de conhecer o hebraico, porque o hebraico é a língua própria que o Antigo Testamento foi escrita, né? Então há muita importância, tem pessoas que não gostam, não dão valor, mas quando nós conhecemos um pouquinho do hebraico, ajuda no entendimento da leitura e do Antigo Testamento, porque foi nesta língua, foi no hebraico que o Antigo Testamento foi escrito. Inclusive, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego na Biblioteca de Alexandria, no Egito, né? A língua portuguesa, a Bíblia em português, como nós conhecemos hoje, ela vem da tradução dos 70, que foi os 70 que traduziu o Antigo Testamento para o grego lá na Biblioteca de Alexandria, no Egito. Mas então o Antigo Testamento, o original é o grego, é o hebraico, né? É o hebraico. Então, há muita importância em conhecer o hebraico. Por exemplo, existe uma expressão aí que nós conhecemos bem. Todos nós sabemos que Davi é considerado segundo o coração de Deus. Mas então eu te faço uma pergunta. Por que uma pessoa que tem o coração segundo o coração de Deus, há a necessidade de trocar o coração? Porque Davi, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Então fica comigo até o final que eu vou responder essa questão aí. E isso influi sim o hebraico bíblico. E hoje eu quero falar a importância dos nomes. Quando você entende o hebraico, quando você entende um pouquinho da cultura, um pouquinho da história dos judeus, você entende melhor o hebraico. E eu quero falar a questão dos nomes. Os nomes para os judeus era muito importante. Dentro da cultura judaica, o nome está ligado diretamente à pessoa. É o nome que faz a pessoa, né? Então, a pessoa vai ser aquilo que o nome dela indica. E dentro da cultura judaica, o nome tinha que ser inspirado, né? Tinha que ser inspirado por Deus. E isso é muito importante e a gente entende isso dentro do hebraico, a gente vê, dentro da cultura judaica, a gente vê. Por isso que é bom a gente conhecer um pouquinho da cultura dos judeus, porque ajuda a gente a entender melhor, né? Tem aquela passagem muito famosa lá de Jacó, né? Que significa enganador, porque nasceu agarrado ali, segurado no calcanhar do irmão, né? E ele vende ali, troca o direito de primogenitura, depois engana o seu pai. Tudo isso fazendo uso do seu nome, né? Então a cultura judaica é ligada a isso. Inclusive, entendendo a cultura judaica, né, como Jesus nasceu numa cultura judaica, aí você entende quando o anjo aparece a Maria e diz para Maria: ó, tu vai ficar grávida, né, vai nascer um filho e ele será o Salvador e o seu nome será Jesus. Então ali a gente entende o porquê que Deus fez todo esse cenário, por que o anjo desceu para dizer para Maria. Porque dentro da cultura judaica, eles não acreditavam que o nome tinha que ser inspirado por Deus. Então por isso o anjo desce e diz, né, para Maria. O anjo dá o nome. E quando o anjo diz que o menino chamaria Jesus, porque o nome não é um nome, dentro da cultura, não é um nome que faz a pessoa. Então, o nome Jesus no hebraico é aquele que salva. Olha para você ver a importância de entender, né?
como Jesus nasceu na cultura judaica, o fato do anjo ter descido, o fato do anjo ter dado o nome, né, para Jesus, isso no ministério de Jesus daria muito mais credibilidade à pessoa dele, porque as pessoas conheciam a história de Jesus, né, ela foi conhecida em toda a região ali. Então, eles sabiam do fato do acontecimento, que o anjo tinha descido, foi o anjo que anunciou, e isso dava credibilidade, dava confiança para a pessoa de Jesus dentro da cultura. E isso é tão importante, é tão notório o que eu estou dizendo. Eu vou ler aqui para vocês uma passagem que está no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 29, versículo 32 a seguir. Aconteceu assim, ó. E concebeu Leia e teve um filho e chamou o seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Essa passagem aqui fala a passagem que Leia casou-se, né? E Jacó não gostava de Leia. Jacó foi enganado, né? Ele trabalhou para o seu sogro deu ele Leia no lugar da mulher que ele queria. Então, Leia estava lutando para conseguir o amor de Jacó. Então, olha aqui, quando ela teve um filho, né, o seu primeiro filho, que é Ruben, a palavra, o nome Ruben, no hebraico, esse Ru é a expressão de espanto. Como se fosse aqui no Brasil, quando a gente é espantado, a gente, né? A gente é surpreendido. Esse Ru é a expressão de surpresa. Ru e Ben significa filho. Então é a expressão, um filho, né? É a expressão. Por isso que ela fala aqui, que Deus ouviu o seu sofrimento e agora deu ela um filho e por causa desse filho o seu marido o amaria. Então, olha a importância do nome. O nome de conforme aquilo que se estava passando, daquilo que estava vivendo, daquilo que cria. Mas vamos lá. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porque o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Eu estou falando sobre a importância do nome. O nome Simeão vem do hebraico Shemon. E o Shemon quer dizer ouvir em hebraico. Por isso ela diz aqui, o Senhor ouviu que eu era aborrecida. Então, de acordo com o que Leia estava passando e que Deus dava um filho, ela colocava o nome. Então, Simeão quer dizer ouvir. Ruben quer dizer, um filho, porque Ru é a expressão de surpresa e Ben é filho. Shimeon vem da expressão hebraica Shemon, que é ouvir. Vamos lá. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. A palavra Levi no hebraico é unir-se-á, atar-se-á. Por isso que Leia diz no início do versículo aqui, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, desta vez se ajuntará meu marido a mim, né? Se ajuntará, se apegará, porque Leia já estava dando a Jacó o seu terceiro filho, né? Então, o nome Levi significa ajuntar-se-á, atar-se-á, né? É o nome Levi. Vocês estão entendendo a importância, né? A importância do nome, a importância de conhecer o hebraico, conhecer um pouquinho da história dos judeus, porque isso
faz nos entender mais profundo, mais aprofundo, né, a palavra do Senhor. Né? Por exemplo, quando o anjo anuncia o nome que eu falei, anuncia o nome Jesus, né? Que Jesus significa aquele que salva. Fala que ele é o Cristo, né? Cristo significa o ungido, o ungido de Deus. E quando você entra na história, só os sacerdotes, só as pessoas que eram ungidas poderia fazer o trabalho de Deus, né? Só as pessoas que eram ungidas, eram separadas, só eles que poderiam. Por isso que chama Cristo. Cristo é o ungido de Deus para fazer a vontade do Pai. Então é muito importante, eu acho muito importante conhecer, né? Conhecer um pouco do hebraico, conhecer um pouco do grego, porque é a origem que a Bíblia foi escrita. Isso é tão importante, eu acho assim tão interessante para vocês verem. Eu já indiquei aqui em um dos meus vídeos a Bíblia em hebraico, né? O Antigo Testamento em hebraico. Para quem tem aí o Antigo Testamento em hebraico, para você que não tem, vou te dizer aqui uma informação, um caráter de informativo que eu acho muito importante porque a gente conhecer. O Antigo Testamento, os judeus eram tão ligados a essa questão de nome. Por exemplo, o livro do Gênesis, né? Nós conhecemos como o livro da criação. Mas na Bíblia hebraica, o livro do Gênesis, o nome é o princípio. Porque eles davam o título de conforme a primeira palavra do livro, né? A primeira palavra do livro. Por isso, o livro do Gênesis é Bereshit, que é em princípio, né? Que é o título do livro da Bíblia hebraica. Nós conhecemos como início, como eu disse, porque ela foi traduzida na Biblioteca de Alexandria, no Egito, para o grego. Então, na tradução do grego, eles colocou o livro da criação, livro do princípio, né? Mas na Bíblia hebraica, o nome do livro do Gênesis é Bereshit. Bereshit. Êxodo é Shemot, que significa nome, né? É a primeira palavra, as primeiras palavras que aparecem no livro, né? No livro. Levítico é Vaikra, significa chamado por Deus, né? Números é Bemidá, né? Que significa no deserto de, e assim vai. É para vocês entenderem a importância, né? Assim, que a gente vê a ênfase do nome, a importância de se conhecer, e isso abre a nossa mente, né? Abre a mente do leitor, aquela pessoa que gosta de fazer uma exegese, gosta de fazer uma hermenêutica. Isso nos ajuda muito, né? Nos dá muito a entender a compreensão na hora da leitura da Bíblia Sagrada. Então fica aí para vocês, né, esse informativo, esse esclarecimento. Se você tem interesse, volta aí no canal. A gente tem aí as videoaulas, como eu disse, né? Ensinando a ler, a escrever o hebraico bíblico. E da medida do possível, a gente vai passando aqui mais conteúdos para ajudar assim a sua mente a abrir e possa ajudar na sua aplicação diária, na sua aplicação particular. Se você for ministrante, ajuda na sua ministração, né? Porque eu disse que isso é muito interessante. A questão de Davi, por exemplo, Davi, ele peca. E quando Davi peca, acomete ali umas transgressões, a gente sabe que, segundo a lei de Moisés, todo aquele que era cometido de ato
de adultério, que pegasse, fosse pego em ato de adultério, deveria morrer, teria que ser apedrejado. E Davi adultera com Betseba, Davi comete assassinato. Então, quando Davi é repreendido, e Davi ele faz uma oração a Deus e ele diz assim, ó, Senhor, não apague o meu nome, não retire de mim o teu Espírito Santo, não apague o meu nome do livro da vida, mas cria em mim, ó Deus, um coração novo. Por que eu quero chamar a atenção? É o conhecimento do hebraico. No livro do Gênesis, está escrito assim, ó, Bereshit bara Elohim. Bara significa criar a partir do nada. Do nada. Só Deus pode criar a partir do nada, que é onde Deus criou a terra, criou o céu a partir do nada. Então o verbo bara está ligado diretamente à pessoa de Deus. E quando Davi faz a sua oração, que ele fala, cria em mim, ó Deus, o verbo criar que Davi usa é bará. Então, quando você pega o original e vê que Davi coloca ali a palavra bará, Davi estava falando para Deus, crie em mim, ó Deus, um coração novo, mas crie a partir do nada, porque o coração que era igual ao teu já não existe mais. Olha para você ver que lindo e que maravilhoso. Isso tudo você descobre por causa do verbo criar. Porque eu já disse aqui em outras aulas que dentro do hebraico existe duas palavras para definir o verbo criar. Que é o verbo bará, que é criar a partir do nada, que esse verbo está ligado totalmente à pessoa de Deus. E existe o verbo assá, que é criar a partir daquilo que já existe. Se Davi tivesse ainda aquele coração, que era o coração segundo o coração de Deus, ele usaria o verbo assá. Mas Davi usou o verbo bará, que é criar a partir do nada. Davi está dizendo para Deus que o coração que ele tinha já não existe mais, que ele precisava que Deus fizesse totalmente um coração novo. E isso, Deus atendeu a oração de Davi, porque isso é arrependimento e não remorso. Depois da correção, Davi se arrependeu, se aquebrantou. Davi não teve remorso, Davi se arrependeu. E tanto é que quando você pega a vida de Davi, Davi já não comete mais adultério. Davi comete sim outros erros, mas adultério nunca mais. E tudo isso, você deslumbra isso, você descobre isso através do verbo hebraico que Davi usa na sua oração. Tá vendo que coisa linda? Então fica comigo, que daqui uns dias tem mais vídeo novo aí, mais informativo para você, e que Deus possa abençoar a sua vida e que esta palavra seja iluminada através do Espírito Santo para o seu coração. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.